Acho que ela morreu antes da meia-noite. Ai, gente, olha, a gente fica vendo a tristeza do filho do Lombardi, do Lombardinho. Estávamos aqui conversando sobre isso e vendo as imagens, porque é impressionante, porque como dói, né, perder alguém que a gente ama, né? Exatamente. Mas você vê, né? O Lombardi, ele era tão cheio de luz que ele não precisou aparecer, ele era um fantasma. A voz dele era tão forte. Você imagina a tua voz fazer sucesso sem a sua figura? De tal forma que você para um país, né? Logicamente que tem muito a ver com quem ele trabalhava, mas assim, pense bem, ele passou anos e anos escondido e a voz... Presente. Sempre presente, Por quê? Porque ele era forte, homem forte, espiritualmente falando. Tá? Mas o que é impressionante no Lombardi é que ele era uma pessoa que ele gostava do anonimato. Então ele circulava de ônibus, de metrô, andava direto de trem. Então quantas pessoas que estiveram com o Lombardi do lado, fãs do Lombardi, e não aproveitaram esse momento para dar um abraço, ou falar, poxa, eu gosto muito de você. Então você vê, tem pessoas muito especiais na nossa sociedade que se mantêm incólume, no anonimato, com muito respeito, e tá aí a vida, né? A vida tá aí. Mas você veja bem a força dele na voz, né? Então, ele, para nós, com todo o respeito à família, foi um relapso dele, porque foi coronária, e isso começou em 2008. E você sabe, às vezes o coração pega a gente de surpresa mesmo. Ele tinha 69 anos, o Lombardi, é isso? Passaram ontem? Sim. Tranquilamente, pelo mapa que eu fiz desse menino astral, ele iria passar dos 73 anos de idade. Assim. Quer dizer, então, mas isso não quer dizer nada. Dos mapas dos mortos todos que a gente fez ontem, que a produção me passou, um dos mais cheios de luz, eu diria que é ele, e o que melhor vai aceitar a passagem, porque ele é mediúnico. Então, que Deus ajude, que Deus abençoe, que ele continue com essa voz maravilhosa lá para os outros mundos onde ele for. Mas foi relapso. Vocês perceberam, nós estamos com a presença dela, da Márcia Fernandes, para elucidar, para analisar a morte de tantos artistas famosos que faleceram nesse ano de 2009, não é mesmo, Keila? Exatamente. Lembrando que a Márcia vai estar no nosso chat aqui do programa, né, que é o www.redetv.com.br/Amanhã Maior. Então, se logo que a Márcia sair daqui, ela vai estar no portal. Portanto, se você tem alguma pergunta, corre lá, faz a pergunta que a Márcia vai estar disposta a responder. Se eu puder responder, né? É verdade. E a Márcia, agora, nós vamos conversar sobre essas pessoas queridas que se foram nesse ano de 2009. A Márcia fez o mapa de todos eles, vamos analisar qual é o plano espiritual que eles estão. Mas antes, eu queria que você prestasse muita atenção nessa reportagem, que nós vamos mostrar todas as pessoas que se foram durante esse ano e que deixaram muita saudade. Olha só. 2009 está chegando ao fim. Como ordem da vida, a morte novamente nos surpreendeu, levando embora personalidades que nos fizeram sorrir, chorar, dançar. A saudade aperta, o mundo fica mais pobre. Mas, como em um jogo de cena, nossos astros continuam vibrantes dentro de nós. O trabalho de um artista ultrapassa o último capítulo, marca um momento especial da nossa vida e se transforma em algo etéreo, que não se apaga. O ator Patrick Swayze, com 57 anos, perdeu a luta contra o câncer e partiu, em setembro, para o outro lado da vida. Conhecido principalmente pelo personagem Sam do filme Ghost, Patrick Swayze emocionou o planeta ao contar a história de amor que permanece latente mesmo após o desencarne. Deputado, estilista e ex-apresentador de televisão, Clodovil Hernandes morreu em março, decorrente de morte cerebral. Com uma carreira marcada por polêmicas, Clodovil falava o que pensava e não tinha medo de assumir quem era e como era. A atriz Ida Gomes, uma das irmãs cajazeiras do Bem Amado, teve uma parada respiratória em fevereiro e o Brasil chorou sua morte.
Outra irmã cajazeira faleceu neste ano. A carismática atriz Dirce Migliaccio teve pneumonia e partiu em setembro. Dirce, como em um encanto, desses que só acontecem nos livros, brilhou interpretando a primeira boneca de pano, Emília, do Sítio do Pica-Pau Amarelo. O cantor e compositor Zé Rodrigues, em maio, passou mal em sua casa e morreu no hospital. O silêncio do artista calou o Brasil. Em novembro, Mara Manzan foi fazer a Alegria no Céu de Estrelas. O câncer de pulmão encurtou a vida da atriz na Terra. Aos 58 anos, o ator Miguel Magno, que sabia fazer humor como ninguém, também perdeu a batalha contra o câncer. A eterna pantera Farrah Fawcett, em junho, foi mais uma vítima do câncer. Já em dezembro, o famoso e anônimo locutor Lombardi faleceu após sofrer um infarto. Depois de mais de 40 anos trabalhando ao lado de Silvio Santos, Lombardi era a voz íntima sem rosto, uma voz que vai deixar saudades. O ator Sérgio Viotti partiu mais cedo, em julho. Ainda ficou em coma induzido por 3 meses, até não resistir a uma parada cardiorrespiratória. Após sucessos nacionais como A Professorinha Lu, participação em filme erótico e muitas polêmicas, a atriz Leila Lopes foi encontrada esta semana, morta em seu apartamento. Há suspeitas de que Leila tenha cometido suicídio. A morte de Michael Jackson em junho parou o mundo. Os ritmos, as danças, as polêmicas do astro pop deram espaço apenas para o espanto, a dúvida e para a tristeza dos fãs. Foram muitos, foram grandes, cada um com sua arte, todos com a mesma missão, nos emocionar. E conseguiram. 2009 está terminando, mas nossos ídolos apenas começam uma nova turnê. Ser uma homenagem a tantas pessoas legais que deixam saudade no coração da gente. Especiais, né? E especiais, exatamente. E nós vamos começar com a Márcia Fernandes falando um pouquinho dessas pessoas que se foram durante esse ano. E eu já queria falar com você da Leila Lopes, que é uma pessoa que esteve aqui conosco, conversou muito com a gente. Semana passada ela esteve aqui na Rede TV, eu encontrei com ela. Ela estava aparentemente muito bem, uma semana atrás. E ontem eu soube que ela estava bem também na terça-feira. Conversei com uma amiga dela. Então eu queria começar com ela justamente porque existe essa possibilidade, Márcia, de suicídio. Existe. E eu quero saber com você o que pode acontecer com uma pessoa que comete o suicídio, se foi realmente isso que aconteceu com a Leila. Na verdade, assim, né? Ela já estava em depressão, como diz a mídia e tudo mais. Ela se levou à morte. Se ela comeu o chumbinho, não importa muito, mas ela se levou à morte com remédio. É envenenamento, vamos dizer assim, não é melhor do que falar, olha, eu tomo o meu chumbinho. Bem, ela não está, né? Então, ela não aceitou aquela cirurgia dela, é uma moça bonita. Ela já veio, pelo perfil que foi feito ontem à noite, ela trouxe de vida passada, infelizmente, uma coisa chamada desgraça. Existe no perfil das pessoas, para você que conhece o afro, é nanã, em vida passada, toda pessoa, é uma ancestralidade que a gente fala. Ou o São Lázaro, que é o Mulu, a pessoa que tem, que vocês não têm. Os arquétipos, Os né? arquétipos. Ela traz isso com ela. Você vê, de todos os que estão aqui, tudo bem, mas ela que está em situação pior. Ela já trouxe isso, então a vida dela era um quase, sabe? Tudo quase.
Que segundo os indícios, ela pode ter se envenenado. Nós não sabemos Exatamente. a conclusão dos laudos. O que eu te diria é que... Segundo dizem... Né? Na verdade, assim, é um autocídio, um suicídio, não importa, foi envenenamento. Se ela tomou muito remédio para depressão ou tomou aquele maldito daquele remédio, leva à morte, a suicídio. E a gente tem que orar muito, porque assim, quem sabe o que eu estou falando, quem é da espiritualidade, olha para ela, né? Eu estava vendo aqui, até o rosto da pessoa vai mudando perto da morte. Ela perde os contornos, sabe? O viço. E os contornos. A pessoa começa a ficar com a carne mole. Quem é vidente, sensitivo, sabe o que eu estou falando. Ela não precisaria ter ido agora. Ela não precisaria. Então, ela precisa... Onde ela está? Ué, gente, ela não pode estar num lugar melhor que a Terra. Ela está num lugar pior. Ela está no escuro. Cabe a nós, amigos, mas tem que orar muito para ela. Aí ela consegue ir para um plano melhor, Márcia? Consegue, mas assim... Porque ela era uma pessoa, assim, pelo que eu vi... Decente até, uma pessoa né? boa, do bom coração, bem. uma pessoa boa. Que não aceitou a passagem dela na Terra por A ou B. Segundo o agente dela, o Cacau, ele enfatizava que ela se preocupava muito com o terceiro, com as outras pessoas. Ela sempre se preocupava com os seres humanos. Primeiro as pessoas, Cacau, depois ela, né? Depois ela. Ele deixou isso bem claro, né? Mas é aí que eu te digo, de repente vem uma doença. O que é doença? O que é doença no corpo do ser humano? Por que eu vou ficar doente amanhã? Primeiro fica a minha alma doente, fica a nossa aura, aquela doença fica aqui. É tão grande, tão grave o teu pensamento, tão triste, que essa doença vai para a coluna. Ela vai para a tua coluna, não que a coluna vai ficar doente, e se distribui pelo corpo. Dependendo do que você do teu momento de vida, ou pega o intestino, ou pega o câncer, o seio. Ou pega no cérebro da pessoa que ela enlouquece, né? Mas isto vem do mental. Perfeito. Agora, essa depressão dela é que a levou a esse desespero de tomar remédios antidepressivos. E outra coisa, ficar sozinho. A gente não pode viver sozinho. Nós, seres humanos, fomos feitos para viver em comunidade. É só o abominável Homem das Neves, o Yeti, é que muito vive sozinho, ruim né? a solidão. Você começa a pensar tanta coisa e essa moça foi se fragilizando. Certo. Você tem ideia do que você está sozinho numa cama e pensar um monte de bobagem? Você perde o sentido da vida. Então, essa doença que ela tinha não me parece coisa boa. Quem sou eu aqui para dizer, mas me parece que ela continuava com a doença. Ou seja, estava manifestada. E ela continuava, deveria ser uma doença mais grave do que o normal. E ela, como é que ela vai aceitar? Dor, solidão. Ela não conseguiu, gente. Isso é terrível, porque a pior coisa, pode olhar o rosto dessa moça, esquece... Botox, como chama aquilo? Plástica, não. A pessoa começa, ela fica sem forma, gente. Pode olhar. Ela vai perdendo o brilho. E outro, o olho dela, eu não consegui ver, mas em volta do olho da pessoa, sabe? Não na pupila. Em volta do olho começa a ficar cinza clarinho. Do globo ocular. Exatamente. Então, não era a hora dela ir? Não. É um autocídio, é um suicídio, foi. Então, ela está no escuro, gente. Ela está lá se debatendo. Então, é bom que o Brasil esteja vendo isso, ouvindo tudo isso, para que ela possa reagir e receber do universo alguém que faça assim para ela. Venha, pegar no colo, porque a vida continua. E a vida dela estava insustentável aqui, onde ela está muito pior. Ô, Márcia, quando ela veio ao programa, ela chegou a comentar que achava que poderia ser um problema espiritual que ela tinha, dada a dificuldade dos médicos de encontrar o que tinha acontecido, né? O que realmente ela sentia muitas dores, mas os médicos não encontravam realmente o problema. Ela dizia que poderia ser alguma coisa espiritual. Eu queria que você respondesse isso pra gente, se realmente o que ela teve era espiritual, mas daqui a pouquinho.